Stélio, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar desse episódio que trata sobre liderança do futuro aqui no Projeto Upload. Stephanie, um prazer estar aqui com você, a Melicidade, então bem-vinda ao nosso espaço e vamos conversar sobre meu assunto favorito. Opa, vamos lá então. Então, em primeiro lugar, qual a característica principal que um líder tem que ter para conseguir liderar realmente uma empresa com um crescimento aceleradíssimo como essa, no mundo que transforma a velocidades realmente muito rápidas? Antes de mais nada, eu acho que é importante lidar com incerteza, né? Como você está dizendo, o mundo ele está mudando, ele está se transformando muito rápido e muitas pessoas elas não lidam bem com isso, né? Então acho que um líder bom precisa lidar bem com as incertezas, com aquilo que vem de fora. Mas também acho que é importante arriscar. É uma pessoa que também tem dentro de si a vontade de fazer algo novo, a vontade de, mesmo que erre muito, também chegue a acertar em determinado momento. Eu acho que resumo isso com a palavra risco. E por último eu diria aprender, né? Nesse mundo também de muita transformação, a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar conectado, porque todo dia tem alguma coisa nova para a gente aprender. E o equilíbrio entre o 1 e o 2 aí, eu acho que é o mais difícil, né? Tá disposto a arriscar e ao mesmo tempo, como é o que um exemplo do que você já tenha passado aí que foi o mais difícil? Foi a pandemia? Foi o começo? O que você pode trazer para a gente assim de aprendizado? A gente teve vários momentos difíceis na nossa história. O começo, sim, foi muito difícil, porque a gente estava provando uma tese, ninguém sabia o que era e-commerce. Quando a gente ia contar para as pessoas, para os nossos primeiros vendedores da nossa plataforma, ninguém sabia o que era aquilo. Então, teve um risco muito grande a gente se meter, né, num negócio que realmente era muito novo. Mas, ao mesmo tempo, a gente acreditava que naquilo que a gente estava fazendo. A gente acreditava, a nossa tese era que a tecnologia ia transformar a vida das pessoas. Acho que tinha um outro aspecto, e talvez adiantando um pouco na história, foi que a tecnologia foi avançando e a gente precisou se adaptar. Então, no começo, a nossa proposta era um site, né, que a internet, naquele momento, em 99, quando nós surgimos, ela era basicamente através de um modem discado, né, aquela coisa lenta, velocidade. uma penetração baixa ainda, só 3% da população que tinha acesso. No meio do caminho, chegou o Steve Jobs com o iPhone e a gente precisou transformar a nossa empresa para uma nova plataforma, para um novo momento. Então, acho que essa a importância, né, do líder, sim, arriscar, mas também entender o que vem de fora e se transformar de acordo com isso. Muito bom. Stélio, eu cheguei aqui já super acelerada e só olhando para você já tô calma. Que Eu bom. acho que tem muita gente que trabalha com você que destaca essa calma, esse sorriso, a empatia, que é muito diferente dos líderes de antigamente, né? Queria saber como é que você se tornou, imagino que você seja na pessoa física uma pessoa calma também, não Sim. dá para trocar o chip assim de uma hora para outra, mas se construir isso como características de líder também na área de trabalho deve ser um desafio também, né? Como é que você se tornou esse líder que você é hoje? Acho que foi muito orgânico, né? Foi observando pessoas ao meu redor, exemplos que eu tive. O meu maior exemplo é o meu pai, acho que também era empreendedor, foi empreendedor, e dele eu aprendi muito como lidar com as pessoas. Acho que foi um exemplo super importante. Mas também outros chefes que eu tive na vida, e acho que é importante tanto em que você aprende aquilo que se deve fazer e aquilo que não se deve fazer, né? Tem muitos exemplos ruins. Mas eu acho que foi dessa forma, foi realmente muito natural. Eu estudei, né, a teoria de administração, eu fui para a business school, mas lá eles não ensinam Não ensina na essa parte. prática, né, como lidar com as pessoas desse jeito. E você já recebeu feedbacks assim da equipe falando sobre isso, assim, tipo reconhecendo quão difícil era nas outras lideranças lidar com diferentes estilos e de repente sob a sua gestão
essa calma e tudo mais. Já teve Já, as pessoas comentam, né? Elas se surpreendem um pouco, por exemplo, né? Que eu sempre sentei num ambiente aberto, nunca tive uma sala fechada no Mercado Livre. E agora, então, né? Que a gente não tem lugar marcado praticamente, eu sento em qualquer lugar e muitas vezes as pessoas se surpreendem quando elas me veem ao lado delas. E tudo bem, né? Eu não mordo. Qual que você acha que é a importância dessa empatia, desse estilo de liderança para liderar uma empresa realmente que cresce muito acelerado, para atração e retenção de talentos também? A gente tem uma cultura muito forte no Mercado Livre, né? E isso eu acho que é o que faz a empresa realmente ser o que ela é. Eu, pessoalmente, acredito que o nosso negócio é feito de pessoas, apesar de ser um negócio de tecnologia, e as pessoas têm, às vezes, uma ideia errada do que é uma empresa de tecnologia, porque pensam que as coisas acontecem só nesse éter, né? Só na internet, só nesse espaço assim intangível. Mas, na verdade, tudo que nós fazemos tem por detrás pessoas, né? Então, a empatia faz parte, né? Ser humano faz parte daquilo que nós fazemos todos os dias. Você acredita que esse estilo ajuda a fazer entregas maiores? Porque tem gente que entende que as entregas estão muito voltadas ao comando e controle, etc. Como é que você analisa isso? Tenho certeza que a sua experiência passada e mesmo à frente do Mercado Livre, lidando com outros líderes, consegue ver esses estilos por aí, né? Eu não acredito em comando e controle, eu acredito em pessoas que estão empoderadas para tomar decisões, pessoas que estão felizes no seu ambiente de trabalho e, antes de mais nada, como eu disse, né, são pessoas, são seres humanos. É claro que nós temos metas, nós trabalhamos com objetivos muito, muito claros daquilo que a gente quer atingir. Como que você entende que pode ser a motivação dessas pessoas para cada vez elas serem mais inovadoras, né? Porque nunca pode parar a inovação, né? Como que você enxerga isso? É preciso ter um ambiente seguro para inovar, né? Um ambiente em que errar não é punido, pelo menos não aquele erro não intencional, né? Eu digo sempre que todos nós erramos, o que a gente não pode ter é deixar de aprender com os erros. E a gente erra e a gente nunca faz as coisas de primeira, né? Sempre quando a gente está inovando, a gente está fazendo algo que ninguém fez antes, então a gente não consulta um manual, um livro-texto para a gente fazer aquilo, a gente está fazendo algo novo. Sempre a gente erra de primeira e a gente precisa ter persistência, a gente precisa continuar até a gente acertar. É preciso que as pessoas tenham segurança de que quando elas erram, elas não vão ser punidas, que elas vão ter, né, a possibilidade sim de chegar no resultado que a gente quer. Agora, essa busca por excelência, eu acho que é também chave, né? Isso desafia as pessoas também a crescerem, a serem melhores, né? A trazer o melhor de si quando vem trabalhar. O famoso ciclo da inovação, né? Errar rápido e ser tolerante ao erro, né? Errar rápido, aprender rápido, consertar rápido. Acho que esse essa Exatamente. segurança, porque a gente vê em muitas organizações, em especial as tradicionais, né? Que o erro é punido, as pessoas ficam com medo de arriscar, porque Isso, vão errar e vão ser desligadas ou punidas de alguma forma, né? Acho que esse é. exatamente. E no nosso caso, como eu disse, a gente está fazendo algo que nunca ninguém fez. Então, a gente sabe que não vai ser logo na primeira vez que a coisa vai funcionar. E como é que você olha para o futuro? Que mistura que deve ser? O que a gente ainda não está vendo, que talvez você já vislumbre, ou por ser um estilo próprio, que deva ser o estilo de liderança do futuro? Eu acho que tem que combinar esse lado humano que a gente está falando aqui com esse entendimento de para onde o mundo está indo, né? Entendimento tanto dos desejos do consumidor, né? Entender também para onde a tecnologia está indo. Afinal, a tecnologia ela pauta muito tudo aquilo que a gente faz. Mesmo as empresas que não são empresas de tecnologia
elas cada vez mais dependem da tecnologia. Mas eu volto sempre ao aprendizado, né? O aprendizado eu acho que é essencial. O líder ele precisa estar sempre aprendendo. Como é que foi a pandemia para esse aprendizado de vocês, tanto do ponto de vista da empresa, mas enfim, e o Mercado Livre, empresas como o Meli, né, que é falado aí popularmente, eh, a gente precisou muito, né, de vocês. Então, acho que além da missão realmente de crescer a empresa, etc., tinha quase que uma missão moral ali também de atender toda a população, né? Queria É, saber como é que atingiu vocês nesse sentido e você à frente. nos tornamos um serviço essencial, né? Uhum. Como as pessoas vieram a comentar depois. Um momento de decisões muito rápidas, né? E foi interessante porque aquele primeiro momento da pandemia foi um susto para nós, eu acho que para muitas empresas. Durante ali 2, 3 semanas, o consumidor ele estava com a cabeça em outro lugar e Uhum. por razões corretas, óbvias, né? Uhum. Que era a preocupação com a própria segurança, com a saúde. Então, as pessoas deixaram ali praticamente de consumir, a não ser itens relacionados aí com a questão da saúde, da segurança. Mas, em pouco tempo, né, eu acho que todos viram que a pandemia não ia durar só 2 semanas, que era necessário, então, as pessoas se adaptarem a estar em casa, Reaprender muita coisa. reaprender, né, a estar em casa e transformar a casa em ambiente de trabalho, academia, ambiente de estudo, culinária, decoração, Sim. né, tudo isso para a gente acho que resultou num impulso grande de negócios. A gente havia se preparado muito para um crescimento de demanda ao longo do tempo, criando um sistema de entrega flexível, né, um sistema que conseguiu crescer junto com a demanda crescente. E as pessoas ficaram, acho que, muito surpresas com a velocidade das entregas, com Verdade. aquela promessa que era cumprida. E isso, então, criou, acho que, esse ciclo virtuoso depois. E como é que foi cuidar de tanta gente à distância, assim? Isso também foi uma grande novidade. Eu me lembro que, pouco tempo antes, uma semana antes de ser declarada a pandemia, na época eu tinha a equipe de atendimento sob minha responsabilidade, e eu liguei para o líder do atendimento para dizer: a gente vai precisar transformar toda a nossa organização em uma organização remota. E isso era algo impensado até então, né? A gente nunca tinha atendido os nossos clientes, por exemplo, de forma remota. E isso foi uma transformação quase que do dia para a noite. Mas eu acho que o principal que eu resgato disso é a capacidade de adaptação de todos nós, né? Não só dos líderes, acho que das equipes e das pessoas como um todo. E foi possível, né? Em questão de dias, não só a nossa organização de atendimento, mas acho que todos, com exceção das equipes de logística, né? Uma preocupação grande com a segurança dessas equipes, das pessoas, de como elas iriam continuar a trabalhar. Elas não deixaram, né, de vir ao trabalho físico ali, mas a gente conseguiu esse equilíbrio também em muito pouco tempo. Como é que é ver? A gente está aqui na Melicidade, né? Que é essa sede incrível que vocês construíram aqui. Queria saber tanto quando construiu, como foi justo esse lado das pessoas que trabalhavam aqui, virem e sentirem aqui, provavelmente um orgulho muito grande. E também queria saber o pós-pandemia, onde de repente fica mais vazio e tudo mais. Como é que foi? Foi um momento assim, uau, quando as pessoas vieram e viram a Melicidade terminada. Realmente foi uma aposta muito grande, né? Quando a gente fala em tomar risco, foi um grande risco que nós tomamos, foi um investimento importante que a gente fez aqui, mas a gente acreditava muito que isso podia ser um momento de transição para a empresa, de transformação, e de fato foi. Foi um marco, eu acho que sobre vários aspectos, notadamente sobre esse aspecto de atração de talentos, né, de mostrar para as pessoas um ambiente especial, um ambiente que elas praticamente nunca tinham visto em outros lugares, né? Mas ao mesmo tempo sem comprometer aquilo que era mais importante para a gente, né? Que a gente tinha objetivos
né, de crescimento, tinha objetivos muito claros de onde a gente queria ir. Pensando no pós-pandemia, eu acho que a gente tem aqui um espaço que hoje ainda está pouco ocupado, as pessoas trabalham ainda muito de casa, mas a gente tem feito cada vez mais eventos, cada vez mais atraído as pessoas a voltarem para o ambiente de trabalho, né, físico, eu digo. A gente vai viver um momento híbrido, acho que ainda há algum tempo, mas eu acho que para as pessoas é importante elas saberem que aquilo que para elas é valioso, para nós também né? Como empresa, a gente valoriza as pessoas estarem bem. Eu queria entender como que é o seu processo de identificação desses líderes, até para sucessão, que foi o caso, a gente já vai falar sobre isso, mas de identificação, de preparo, de treinamento e tudo mais. A gente investe muito nas pessoas, né? Mas eu acho que o importante, no meu caso, pensando na minha equipe direta, eu penso muito em lidar com complexidade, né? E o que a gente tem visto é que o líder também precisa poder lidar com essa incerteza que eu falei logo no início, mas a complexidade crescente que a gente tem no mundo. Identifiquei, eu acho que ao longo do tempo, pessoas que foram capazes de lidar com isso, que foram capazes de inovar, de empreender também. A gente é uma empresa ainda muito empreendedora, apesar de ser uma empresa de quase 23 anos, e isso foi, acho que, o que me ajudou muito no processo assim de decisão. Mas as pessoas aprendem muito no dia a dia aqui também. Eu diria que mais do que um treinamento formal, e a gente tem alguns treinamentos formais, o dia a dia é o que nos forma melhor. Teve um momento que vocês, inclusive, mexeram na marca, né? Assim, a marca realmente é o cartão de visita, como a gente identifica a empresa, o que a gente sente em relação à empresa. E vocês, no meio da pandemia, de repente, mexeram nisso. Eu queria entender o seu papel nisso tudo e como é que foi a decisão, o processo e tudo mais. Foi uma decisão importante para a gente, essa de mudar a nossa marca, né? A nossa logomarca são duas mãos né, que se encontram, né? Duas mãos dadas, que simboliza muito daquilo que nós fazemos. É importante, né? A confiança que as mãos dadas transmitem, né? Esse gesto, acho que simboliza muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, ele se tornou um gesto proibido, né? Ali na pandemia, e para a gente foi importante, então, a gente simbolizar esse apoio que a gente continuava dando, principalmente aos nossos vendedores, né? A gente viu um momento ali difícil, onde muitas empresas tiveram de portas fechadas, portas físicas fechadas, e a gente conseguiu até atrair novos vendedores nesse momento para vender na nossa plataforma, para que elas pudessem se manter. Então, para nós foi importante mostrar que a gente estava, assim, apoiando essas empresas, mas, ao mesmo tempo, a gente não podia mais dar as mãos. Então, o símbolo dos cotovelos se encontrando foi uma forma da gente dizer que a gente estava junto, que a gente estava apoiando, que a gente também estava entendendo esse momento de pandemia, em que a questão, né, de procurar não transmitir o vírus através das mãos. Então, era importante até como didática também isso. Mas a gente sempre imaginou que a gente voltaria a dar as mãos no momento certo, e a gente voltou agora as mãos dadas, porque a gente acredita que esse momento é um momento que está passando. Uma decisão rápida? Foi uma decisão que a gente tomou rápido, assim, né? A gente fez alguns estudos assim do que a gente poderia fazer e chegamos nisso que a gente achou que representava bem aquele momento e sim, passamos a mudar toda a nossa comunicação no site, até impressos. Foi uma decisão rápida. Bom, incrível. Falando em decisões, a pergunta que não quer calar. Como foi tomar a decisão de fato, deixar a empresa, acho que no auge a gente está vendo aí, e partir para novos desafios? Você acabou de sair,
Depois até quero saber como é voltar aqui à sua melicidade. Mas conta pra gente como é que foi essa decisão de deixar a companhia. Pois é, eu saí do Mercado Livre, mas o Mercado Livre não sai de mim, né? Então estou eu aqui de volta e é difícil, né, a gente ficar longe. Mas a decisão foi uma decisão muito consciente, né? Acho que um momento de autoconhecimento, de autocrítica, pensando no futuro da empresa. Quando nós criamos o Mercado Livre, há quase 23 anos, a gente criou uma empresa com o objetivo de que ela tivesse exposição, expressão em nível mundial. Eu acho que a gente conseguiu isso, mas que a empresa pudesse se perpetuar e não nós, os criadores. Então, para mim foi um processo ao longo de algum tempo, vendo quem poderia sim ser o meu sucessor, mas também é uma decisão tomada com muita segurança. Um outro aspecto é um aspecto pessoal também. Eu tenho 2 filhas, mas eu sempre brinquei que o Mercado Livre era o meu terceiro filho. Na verdade, meu filho mais velho, até que veio antes das minhas filhas nascerem. E as minhas filhas, elas estão estudando fora, né? Saíram de casa. Então, casou um momento também de ter agora não só, né, 2 filhas fora, mas agora um terceiro filho também que já cresceu, já está num outro momento de vida. Está maior de idade, né? Já está maior de idade. E quais são os seus planos para o futuro? Acho que no curto prazo viajar, ler, estudar, né? Isso logo no início. E depois tem algumas atividades que eu gosto de fazer. Muitas pessoas me procuram para mentorias, empreendedores principalmente. Então, tenho experiências, conhecimento para compartilhar. Tenho participado de alguns conselhos, né? Conselho de uma empresa de educação, que é a Arco Educação. Essa área toda de educação é uma área que me interessa muito. E então tem também alguma ideia sobre devolver, né? Sim, a o ideia famoso give back. O give back, né? sim. É algo que eu estou pensando e quero fazer com calma e planejamento. Muito bom. Você falou sobre leitura. Você tem alguma dica para deixar para a gente sobre alguns livros que te acompanharam aí ao longo desse tempo todo? As pessoas me pedem dicas de leitura, mas eu só consigo dar dicas de leitura de literatura. Não tem né? problema. Eu A só gente gosto... já teve dicas aqui de livros de guerra que ensinam muita coisa e tudo mais. Eu gosto muito de livros. Eu estou agora lendo livros de espionagem de um autor chamado Daniel Silva. Tem uma série de livros e isso te leva para um mundo totalmente diferente. Desliga, que faz você pensar em outras coisas. Eu gosto muito disso. Stélio, que dica você daria para os estélios que ainda estão aí começando agora, empreendendo, que você talvez diria para você de 20, 25 anos atrás? Acho que investir no aprendizado, como eu disse, aprender sempre, acho que isso é essencial. Calma, né? Assim, as coisas não acontecem de imediato. Tudo que vale a pena na vida requer investimento, requer tempo, requer esforço. E então semear agora para colher na frente, né? Eu acredito muito nisso, né? No longo prazo, mas o longo prazo já começou. Essa geração agora ela tem muita pressa, né? Então eu acho que realmente o que você fala tem que soar como música para essa geração que está vindo aí, que acha que em 2, 4 anos, 5 anos se constrói uma empresa desse tamanho e a gente sabe que não é, né? Mas muito obrigada mesmo. Que Boa prazer, sorte, Stephanie. boa viagem, boas viagens. Muito bom, mas eu volto. Volte. Obrigada.